Vamos orar por revelação? Amém? Quero ouvir a sua voz. Abra a sua boca e declara um ambiente de fé e de revelação. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos um ambiente de vida, um ambiente de fé, de edificação, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós declaramos ouvidos abertos, ouvidos espirituais abertos, para entender, para discernir, para aprender os princípios eternos de Deus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos sabem que essa semana que passou, ganhei mais uma neta. Meu irmão, eu pedi para pôr a foto aqui, porque eu quero dar um testemunho. Sabia que as mulheres iam falar, porque uma irmã falou ali para mim, nossa, pastor, sua neta é tão bonitinha, e eu não acho recém-nascido bonito. Eu acho todo recém-nascido feio. Parece joelho, um negócio assim. Bom, mas depois que cresce, melhora, olha os outros. Mas deixa eu te dar um testemunho aqui. Eu escrevi isso no meu Instagram. Os irmãos sabem que eu tenho um Instagram? Sim, opa. Até hoje eu resolvi, eu não entendo muito disso, mas é um dos meus alvos desse ano, entender disso e mexer com isso. Quem mexe com o meu Instagram não sou eu, mas daqui uns dias eu vou entrar nisso e dar respostas ali. Mas eu coloquei pelo menos isso, eu fiz um texto e coloquei lá, não sei se você leu, então deixa eu te explicar algo. Eu não sei se todos conhecem, eu tenho 2 filhos homens, né? E minha esposa, no segundo filho homem, o nosso Felipe, o pai desses meninos, ela teve uma complicação e não podia ter mais filhos. E nós queríamos ter filhas, né? Mas aí não podia ter mais filhos, tinha 2 homens, e aí nós fizemos um acordo, eu e ela. Quando os nossos 2 meninos tivessem por volta de 10 anos de idade, nós iríamos adotar 2 meninas. E depois nós falamos, vamos fazer disso a nossa vida. Então, de 10 em 10 anos, a gente adota 2 do sexo trocado dos dois anteriores. Então, seria 2 meninas, depois 10 anos mais 2 meninos, depois mais 2 meninas, e assim era o nosso projeto. Mas aí a gente veio para a igreja, e em função do ministério e tudo que a gente faz, a gente achou que não ia ter muito o tempo para dedicar e educar e tudo. E aí nós falamos, bom, vamos entregar isso para Deus e deixa Deus resolver a história. Eu esqueci disso. Agora, essa semana que passou, quando nasceu a Elisa Sofia, eu tenho que lembrar do nome, porque começou agora. Elisa Sofia é o nome dela. Aí Deus me lembrou, falou, olha, acho que deve ter uns 33 anos isso atrás, né? Deus falou, olha, lembra que você me entregou seu sonho? Eu falei, lembro. Aí Deus falou, pois é, estou te dando ele dobrado. Eu tenho 4 netas. Para quem já é avô, sabe que neto é tão filho quanto filha. E tem mais 3 netos, são 7. Você vê que lá em casa a coisa funciona bem. Porque 2 meninos gerou 7. E o Tiago, que esses aí são os filhos do Felipe, diz que ainda está na ativa e tem 3 e diz que vai ter mais. E como a minha nora, o último que ela teve foi gêmeos, pode ser que o próximo vai para 5. E aí eu vou ficar com 9. E glória a Deus. Então eu quero falar para você o seguinte, se você tem algum sonho, entregue ele para o Senhor, porque quando você entrega para o Senhor, você recebe porção dobrada daquilo que você sonhou. Amém? E a prova está aí. Eu ainda não conheço ela pessoalmente, mas em março eu tenho reunião de pastores lá na Europa, e aí a gente deve conhecê-la. Amém? Obrigado aí pela foto, pode tirar, irmão. Fala para o seu irmão, tem algum sonho? Fala para ele. Entrega para Deus, põe no altar do Senhor. Deus sempre te dá dobrado daquilo que você entrega para Ele. Por isso você deve contribuir, Deus sempre te abençoa. Irmãos, hoje eu sei que você talvez saiu da sua casa para ouvir uma palavra assim de inspiração.
Mas, no último domingo que eu ministrei, eu falei de mudança de tempo. Que Deus nos deu um novo tempo. E nessa semana eu percebi que dentro desse tempo vai acontecer alguns problemas. E eu preciso te alertar em relação a isso, para que você não duvide da palavra, mas você esteja preparado. Então acho que foi essa semana, né? Acho que é a outra semana. Tem um pastor que você sabe que cada um lê a Bíblia, interpreta do jeito que quiser, entende, ministra e tudo. E não somos nós que vamos ficar aí consertando qualquer pastor, qualquer coisa que ele fale. Cada um tem a sua revelação diante de Deus, ministra, e depois ele presta contas para Deus, né? E os irmãos sabem que nós não cremos que nós estamos num tempo onde Deus pune pessoas. Não cremos nisso. Não cremos. Nós cremos que nós estamos na nova aliança e que, na verdade, a palavra é de reconciliação. Mas, se você pegar a Bíblia e começar a lê-la desde Gênesis, você vai ver que houve muitas oportunidades ou ocasiões onde Deus puniu. Está escrito lá. E muita gente lendo a Bíblia e sem um pouco de entendimento da palavra de Deus, acha que isso é a forma de Deus agir. E aí um pastor, um tempo desse, eu acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, fez um vídeo falando que isso que estava acontecendo em Belo Horizonte é uma disciplina divina, né, que todos esses problemas estão acontecendo lá, e já aconteceram, e segundo ele vai acontecer mais ainda. E ele disse que teve uma percepção espiritual, e aí ele tinha que externar isso para as pessoas se prepararem ou mudar de vida por conta da consequência, da disciplina divina. Bom, nós não cremos nisso. Mas também não vamos interferir nisso. No entanto, no domingo passado, os irmãos sabem que nós respondemos perguntas. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer e eu vou tentar responder. Se eu não conseguir no outro domingo, pode ter certeza que eu tenho a resposta. O pastor Aloysio, em todas as nossas igrejas são assim. O pastor Aloysio também, nosso pastor lá de Goiânia, que é o presidente da Videira, também responde. E aí mandaram uma pergunta para ele. Se referindo, não falou no nome do pastor todo, mas perguntando: pastor, o senhor crê nisso, que lá em Belo Horizonte Deus está disciplinando os mineiros, né, com tanta chuva, tanta destruição, e essas coisas todas que têm acontecido lá, e tudo? E o pastor Aloysio disse que não acredita nisso, porque a palavra de Deus não dá base para crer nisso, não nos tempos atuais. Bom, foi isso. Ele não falou nome, não falou nada. Mas o pastor que fez o vídeo falando que era assim, se sentiu atingido com a resposta que o pastor Aloysio deu, sendo que ele estava simplesmente respondendo uma pergunta de um membro e ele precisa responder. E aí a pessoa fez um outro vídeo, atacando a videira, falando um monte de coisas sobre a videira. E aí eu preciso explicar algumas coisas para os irmãos, insistir em algo. E preparar o seu coração ou a sua cabeça, porque eu senti da parte de Deus que esse não vai ser o último vídeo em relação a isso. Então é importante nós entendermos o que é que nós pregamos. E você, como membro da igreja, entender o que nós pregamos. Para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, porque alguém diz algo, porque alguém fala alguma coisa, porque ele pega um versículo fora de contexto, fala, não, está escrito na Bíblia, e você abraçar isso como se isso fosse uma palavra divina. Então é muito importante, porque hoje em dia, com todas essas mídias sociais, é muito simples de alguém, sem nenhuma, assim, alguém que não tem um lastro, que não tem uma história, que não tem discípulos e ovelhas, simplesmente entra na internet, fala um monte de coisa, e dá a entender que parece que está certo, e você ouve e fala, não, parece que está certo mesmo, e aí você pode estar caindo num engano terrível. Então eu quero te falar, isso é só o início de muitas coisas que ainda virão nessa direção. Por isso, eu não quero aqui, nem vou me apegar ao vídeo, mas eu quero insistir com você na palavra que nós ministramos. Então eu quero
historiar com você algumas coisas aqui para você entender e estar preparado para isso. No próximo domingo, você pode vir com o coração aberto, eu tenho uma palavra poderosa da parte de Deus para te inspirar e encher você do Espírito Santo. Mas hoje eu quero preparar você para uma guerra. E depois eu vou explicar por quê. Então, lá em Êxodo, capítulo 33, os irmãos sabem que Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, para levar para Canaã. Só que entre o Egito e Canaã tinha um deserto, e Moisés, Deus falou para ele, para no Monte Sinai que eu vou te explicar tudo que tem que acontecer e tudo, e qual era o propósito divino ali, naquele momento, naquele contexto. O povo de Deus que estava no Egito, eles não conheciam a palavra de Deus. Eles só conheciam que havia um pacto com Abraão, que Abraão era um homem que serviu a Deus, se tornou amigo de Deus e tudo, e eles eram descendência de Abraão, e Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Olha, a sua descendência vai tomar posse de Canaã. E eles só tinham isso da parte de Deus. E aí, Deus se manifestou para tirá-los de lá, para cumprir a promessa para Abraão, mas Deus queria se dar a conhecer para aquele povo. Deus queria fazer uma aliança entre aquele povo. Deus queria que aquele povo fosse o testemunho vivo de Deus na terra. Essa era a intenção de Deus. E Deus falou para Moisés, para aí no Monte Sinai que eu vou me revelar, vou me mostrar e tudo, e vamos fazer uma aliança. Ele parou. Enquanto Moisés subiu no monte para receber de Deus todas essas revelações, ele passou 40 dias no monte. O que aconteceu com o povo lá embaixo? Eles ficaram pensando, bom, o tal do Moisés, eu não sei se você já foi lá por aqueles lados, eu já fui lá no Monte Sinai, já subi no Monte Sinai, então é um lugar assim, deserto, e não me parece que alguém sobreviveria ali muito tempo. Moisés ficou 40 dias lá em cima. O que o povo pensou? Morreu, acabou, alguma coisa aconteceu, desidratou, sei lá, passou fome, morreu. E agora, o que nós vamos fazer? O que o povo fez? Eles fizeram um bezerro de ouro. Esse vai ser o nosso Deus agora. Você vê que eles não conheciam nada de Deus. Fizeram um bezerro de ouro e falou, vamos seguir esse bezerro, porque o Moisés morreu e tudo. E o Moisés está lá em cima conversando com Deus. Deus fala para Moisés, Moisés, eu acho bom você descer logo, porque o povo está fazendo uma bagunça lá embaixo. Aí Moisés desce e está lá o bezerro de ouro. Eu falo, mas o que vocês estão fazendo? Eu falo, pensamos que você morreu e tudo. Eu falo, mas tá bom, se eu tivesse morrido, vocês iam seguir um bezerro? Essa é a vida com Deus? Aí tá. Mas aí o que aconteceu? O povo já tinha feito muitas barberagens. E aí Deus falou para Moisés assim, olha, nós estamos com um problema. Porque para ir para Canaã, se eu for junto com vocês, esse povo ficar fazendo essas besteiras desse jeito, eu não sei se vai sobreviver algum. Porque naquela época, a coisa não é como hoje. Então, o cara pecou, fez alguma coisa e morreu. Aí falou, não vai chegar ninguém vivo em Canaã. E aí, Deus falou assim, eu não vou junto com vocês, a minha presença não vai, mas vou mandar um anjo, vocês vão juntos. E aí olha o que Moisés diz para Deus. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também os achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Deus aqui ouviu Moisés, está falando, tá bom, eu vou com você. Mas olha o que Moisés responde. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber, presta atenção nesse versículo, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura que andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O que Moisés, então, em outras palavras, está falando? A certeza que nós temos, que achamos graça diante de ti, é a tua presença no nosso meio. Se o Senhor está no nosso meio, significa que nós estamos debaixo da graça divina. Mas se o Senhor não está, significa que nós não estamos debaixo da graça divina. Então veja, irmãos, a palavra de Deus é clara, Deus é santo, 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 completamente santo. Deus não habita com pecado. E por que Deus não está e nem pode entrar onde tem pecado? Porque a glória de santidade de Deus mata tudo aquilo que peca. Então, se Deus descer num lugar onde há pecado, tudo que é pecaminoso no lugar morre.
Então Deus sempre tem de estar junto por conta da glória e santidade dele. Então se Deus está num lugar, se Deus está manifestando num lugar, não tenha dúvida, a graça divina está ali, porque a presença de Deus está naquele lugar. Então veja, graça e presença, elas estão intimamente ligadas. Então é o seguinte, é fácil saber se alguém está debaixo da graça divina. Tem a presença de Deus? Tem. Então ele está debaixo da graça divina. Não tem, então não encontrou graça. Pergunta para o seu irmão, você tem a presença de Deus na sua vida? Então olha, o que é a presença de Deus? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a presença de Deus. Então veja, se eu e você temos o Espírito Santo, isso significa que nós encontramos graça diante do Senhor. Pergunta para o seu irmão, o Espírito Santo está aí? Fala para ele, então você está debaixo da graça divina. Quem crê nisso? Dá um glória a Deus. Agora veja, como que nós recebemos esse Espírito? Os irmãos, eu acho que são, né, não acha ruim eu estar falando beabá para você, porque você conhece. O livro de Gálatas inteiro é Paulo defendendo isso e falando isso. Então veja, como que é que nós recebemos esse Espírito Santo? Foi por fé, mas fé em quê? O que é que você creu que você recebeu a presença divina? O que é que você creu que você recebeu o Espírito Santo? Você creu na obra do Calvário. O que é a obra do Calvário? É a graça divina. A cruz representa o quanto que Deus nos ama. Porque a cruz era o lugar para mim e para você. Mas quem morreu lá foi Jesus. E por que ele morreu? Morreu no meu lugar, no seu lugar. Então, ou seja, Jesus experimentou a morte minha e sua, para que eu e você pudéssemos experimentar a vida dele. Jesus disse, eu sou a vida, eu sou a luz dos homens. Mas essa vida e essa luz morreu na cruz. Então o único Filho de Deus morreu lá por quê? Porque Deus me ama, Deus te ama. Cruz é sinônimo de graça, graça divina. Para Deus foi terrível, porque o Filho dele morreu. Para Jesus, terrível, passou pela morte. Ele subsistiu em forma de Deus imortal, teve que experimentar a morte por mim e por você. Isso chama-se o quê? Amor. Amor é o quê? Graça de Deus. Quando você tem fé na obra do Calvário, quando você tem fé, você recebe a presença de Deus. Ou seja, quando você crê nisso, você crê o quanto isso custou a Deus e o quanto Deus te ama para fazer isso, você crê nisso, você recebe a poderosa e doce presença do Espírito Santo. Isso vem para a sua vida. Isso chama-se graça. Pergunta para o seu irmão, você já creu na obra da cruz? É por isso que você tem o Espírito Santo. Isso é o que nós pregamos. No entanto, existe uma corrente dentro dos evangélicos que prega o seguinte, espera aí, tem muitas coisas para que eu faça para ter a presença de Deus. Se eu não fizer, eu não tenho a presença. Nós não concordamos com isso. Por quê? Porque se porventura você ou eu temos que fazer alguma coisa, então já não é graça, é merecimento. Então veja, se eu trabalhar para você, você me contratar para eu limpar esse lugar aqui, a hora que eu terminar de limpar, eu vou falar, agora me paga. Agora, se alguém vem aqui e faz de graça, eu não tenho que pagar nada. Então veja, se você tem que fazer alguma coisa para ter a presença de Deus, para Deus te aceitar, além de crer na graça dele, então você está vivendo não na graça, mas no merecimento. Ou seja, eu fiz por onde de Deus me abençoar. Nós não cremos nisso. Nós cremos que toda a bênção de Deus é puro favor divino. Você crê e Deus te abençoa. Nós cremos que isso é mais ou menos igual eu com os meus netos aqui. Eles não têm que fazer nada para mim, para serem meus netos. Eles não têm que fazer nada para mim, para me agradar. Eles não têm que me dar nada. Na verdade, é eu que invisto na vida deles 100%. Eles simplesmente desfrutam daquilo que eu tenho. Eles simplesmente desfrutam da minha presença, desfrutam do meu amor por eles, desfrutam dos presentes. Todas as vezes que eu chego lá em Portugal, a hora que eu chego, meu neto vem correndo, e me abraça e fala assim, cadê a surpresa? E me olhando para a minha mala. Eu sei que ele não veio correndo por minha causa. Ele veio por conta da surpresa. Por quê? Porque todas as vezes que eu vou, eu levo um presente para ele. Agora, você acha que eu acho ruim isso, alguma coisa? Não. Eu quero ver ele feliz.
E se a surpresa produz ele feliz mais do que eu lá presente, amém, ele é uma criança, tudo bem, tá, para mim está de bom tamanho. Porque aí depois, um dia eu perguntei para ele, falei, mas e aí, você não vai me dar nenhum presente? Ele ficou assim, eu falei, só eu te dou presente, você não me dá nada. Ele ficou olhando, eu vou. Eu falei, o que você vai me dar? Eu vou te dar um carrinho. Eu falei, ótimo, me dá esse carrinho. E para sua avó, vou dar uma boneca para ela. Ah, tá bom. Então assim, eu quero lá alguma coisa do meu neto, a não ser o sorriso, a alegria dele, o abraço dele e a companhia dele. Só isso que eu quero. Então veja, quando nós trazendo isso para a nossa vida com Deus, é assim que funciona. Você crê na obra do Calvário, isso significa que você crê no amor de Deus, na graça divina, você se torna filho de Deus, e a partir dali Deus, como seu Pai, e infinito em todos os recursos, tudo, Ele começa a te abençoar e investir na sua vida. Você não tem que fazer algo para Deus te amar, você não tem que fazer algo para Deus te abençoar. Isso é o que nós pregamos. Mas, no entanto, tem muitas pessoas no meio evangélico que pregam o seguinte, não é assim. Se você não fizer, você não vai receber. Só que tudo isso está baseado no Velho Testamento. Dentro do Novo Testamento, você não vai encontrar nada, rigorosamente nada, que dê base para isso. Mas no Velho, sim. Daqui a pouco eu vou te explicar qual é a diferença disso. E muitas pessoas falam, vocês da videira não deveriam pregar essa palavra, porque é uma palavra perigosa. Mas como que é uma palavra perigosa? Que eu não tenho que merecer nada diante de Deus, que eu estou livre para fazer aquilo que achar mais adequado. Dentro do reino de Deus, evidentemente. Isso é perigoso, porque alguém agora vai pecar porque todos os pecados são perdoados. Isso é fato, a Bíblia diz isso. O sacrifício de Jesus perdoou os meus pecados de ontem, do meu passado, de hoje e os do futuro. Então Deus não tem mais pecado para que separe eu dele. Aí alguém fala, mas você não pode pregar isso, pastor? Se você falar isso, as pessoas então vão pecar. Eu vou te falar uma coisa, quem pregou isso primeiramente, depois de Jesus, foi Paulo, o apóstolo Paulo. E sabe o que é? Que na época de Paulo o pessoal falava a mesma coisa que pessoas que falam dessa forma. Vou ler aqui para você, mostrar aqui dentro da Bíblia. Quando Paulo estava pregando sobre a graça, olha o que as pessoas diziam sobre ele, lá em Romanos capítulo 3, verso 8. Ele falando e fala, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Quer dizer, ele falou, olha, eu não digo isso, mas tem gente que fala que eu estou pregando isso. Pratiquemos males para que venham bens. A condenação desse é justa. Porque Paulo falava o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, você pecou, mas a graça de Deus apagou todos esses pecados. O sacrifício de Jesus apagou tudo isso. Jesus já morreu por isso. Você não precisa sofrer mais condenação por isso, porque a condenação já estava em Cristo e já acabou. Deus já esqueceu todos esses pecados. Isso é o que Paulo pregava. O povo falava que Paulo pregava que as pessoas deveriam pecar mais para ter mais graça divina. Paulo nunca pregou isso. Mas tinha gente que falava isso. E aí Paulo, respondendo às pessoas, falava o seguinte, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? O que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte, olha, você, foi ele que disse isso, né? Deus falou através dele, você foi transportado de reino. Você fazia parte do império das trevas, agora faz parte do reino da luz. Todos os seus pecados são perdoados. Se você cometer algum pecado, também está perdoado. No entanto, você não faz mais parte da vida de pecado. Não tem como você viver pecando. Por quê? Você foi liberto do pecado. O poder de Deus, a presença de Deus, que vem quando você está debaixo da graça divina, ela é suficiente para você não pecar. Se você fluir essa presença, você nunca vai pecar. No entanto, se caso algum deslize, algum acidente, você pegar, Deus já te perdoou disso, não vive em condenação. Mas tem pessoas que querem que seja falado para as pessoas que elas estão condenadas, elas não podem pecar, se pecar elas estão no inferno. Nós não cremos nisso. Não para um crente, não para aquele que já foi liberto disso. Isso significa que você pode sair por aí pecando? Não, Paulo está falando não. Não existe pecado na nova vida. Mas se acontecer, está perdoado, mas não é para acontecer. Então, tem pessoas que centram a vida cristã em pecado.
E se há pecado, a morte. Se há pecado, a disciplina. Se há pecado, a coisa vai ficar ruim com Deus. E aí a pessoa, ele está, na verdade, passando uma mensagem de medo para os outros. De medo. Nós não cremos nisso. Nós não focamos no pecado, nós focamos na graça divina. Nós focamos no amor divino. Sabe, existe muito de crentes dentro das igrejas vivendo em completa condenação. Por quê? Porque tem alguns que vão lá e pregam isso, falando, olha, você é crente, mas se pecar, pau na sua cabeça. Você vai ter problema. Você pode perder a sua salvação. Tem gente que acredita que ele pode ser demitido dos céus. Deus não gostou, vai embora. Agora eu não gostei de você, vai embora. Vê se faço qualquer coisa que meus netos venham a fazer, ou meus filhos, você acha que eu vou deixar de ser pai deles, ou avô deles? Eu vou ajudá-los. Se eles fizerem alguma besteira, alguma coisa, eu vou pular lá dentro para ajudar a resolver o problema. Eu não vou dispensá-lo, não importa o que seja. Eu sempre vou estar apoiando. Agora eu sou homem, sou mau, não tenho um coração como o coração de Deus, mas Deus é perfeito. Se eu que sou homem faço isso, imagina Deus. Jesus falou isso. Olha, você é homem, se o seu filho pede pão, você vai dar uma cobra para ele? Agora você que é imperfeito, não faz isso, você acha que Deus vai fazer isso? Jesus disse isso. Então veja, o evangelho hoje é pregado nas boas novas. Boas novas, boas novas. O que são as boas novas? É o favor de Deus, é a graça divina. No entanto, essa graça, ela te libertou do pecado. Ela te libertou de uma vida fora da presença de Deus, de uma vida vivendo os princípios contrários à palavra de Deus, que é o que esse mundo vive. Ela te colocou dentro dos céus, colocou dentro do reino de Deus, te colocou para viver a vida que Deus vive. Isso é a graça divina. Então, nessa vida, está excluído qualquer coisa que esse mundo pratica. No entanto, por nós ainda estarmos num corpo de carne, pode acontecer um deslize? Pode. Mas e aí? Deus já perdoou, você não pode viver em condenação. Fala para o seu irmão, não vive em condenação. Fala para ele, vive em alegria diante de Deus. Então, pregar a graça de Deus não é autorizar ninguém a pecar. Irmãos, olha, no tocante você pregar algo, o que a outra pessoa que está ouvindo vai fazer depois que você prega, você não tem controle. Agora, porque alguém pode fazer algo ruim do que você está pregando, torcer o que você está falando, você vai parar de pregar? Não! Vamos pregar da mesma forma. Há 2000 anos atrás, Paulo, quando estava falando da graça divina, as pessoas falavam mal. E eu falava, não estou pregando isso. Isso é um problema seu, se você quer torcer a palavra de Deus e praticar. Se você quer usar a graça de Deus para libertar a sua libertinagem, isso é um problema seu. Não é do pregador, é do ouvinte. Então, pregar a graça de Deus não é uma palavra perigosa. É a palavra de Deus. E aí, para você entender isso, porque fala, mas pastor, lá no Velho Testamento fala uma coisa, no Novo Testamento falando, então, a Bíblia é Bíblia ou não é Bíblia? Tem uma parte da Bíblia que eu ouço, que eu leio e devo praticar, e a outra não. Como que é isso? Deixa eu explicar algo. A gente ensina isso nos nossos cursos e no nosso seminário. Deus se move na terra por dispensações, ou seja, dispensação é uma forma que Deus age num determinado tempo. Então, lá no Éden, era uma dispensação, era um tempo. O jeito que Deus tratou Adão e Eva foi uma forma. Depois que eles saíram do Éden, começou um novo tempo. Deus não tratava mais Adão e Eva da mesma forma como tratava no Éden. Mudou o tempo, mudou a forma. É assim que acontece. Mas Deus muda. Se você vai ver que a coisa é sempre crescente para melhor. Então, Deus vai mudando a forma como Ele vai tratando as coisas. Então, veja. De uma forma muito resumida, para ficar mais claro, então existiu uma dispensação, um tempo do Éden. Depois teve um tempo dos patriarcas, daqueles homens de Deus, que buscaram a Deus e tudo, até Moisés. Tem mais, alguns tipos ali no meio, mas vamos pegar esse grupo. E depois, a dispensação de Moisés. A dispensação de Moisés foi a época da lei. E agora nós temos a dispensação da graça de Deus, que começou com Jesus, quando Jesus veio. E um dia vai terminar essa dispensação da graça. E aí vem a dispensação da ira de Deus, onde vai terminar toda essa história aqui nesse planeta. Deus vai acabar com tudo quanto é terra e céus, vai ter um cataclisma e Deus vai criar novos céus e nova terra.
Então vai ser então tem a dispensação da ira e depois dos novos céus e nova terra. O que vai ser nesses novos céus e nova terra? A Bíblia não diz, só diz que vai ter. Essa dispensação, a Bíblia não fala nada sobre ela. Mas a Bíblia fala dessa, da ira, e fala de hoje. Então hoje nós estamos dentro da graça divina. Aí você fala, não, porque está escrito lá no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Só que Jesus veio e mudou isso. Nós estamos vivendo outro tempo. Você não pode pegar algo que Deus fez num tempo anterior e querer trazer isso para dentro de um outro tempo. Eu falei para vocês no domingo que passou, que eu ministrei aqui o último, falando, Deus mudou o tempo. Tinha muita coisa que estava engastalhada, tinha muita coisa que estava encralacrada, tinha muita coisa que estava parada, tinha coisas que você estava batendo, era porta fechada, era muro de bronze, estava acontecendo assim. Mas Deus falou, para essa igreja eu mudei o tempo, agora é tempo de conquista. Agora, você pode continuar vivendo no tempo que nós estávamos. E aí as suas coisas não vão para frente. Mas se você crê que Deus mudou o tempo, e você agora vai para cima, você vai conquistar coisa que você nunca conquistou. Coisas que estavam paradas vão começar a acontecer. Vão começar a ter conquista. Por quê? Deus mudou o tempo. Então isso é uma coisa pequena aqui para nós, mas no tempo do ser humano, a gente chama de dispensação. Quando Deus muda, nós estamos vivendo um tempo da graça. Então você não pode pegar nada do tempo de Moisés e pular para dentro do tempo da graça. A única coisa que você pode fazer é olhar o que passou e ver a graça de Deus lá. Por quê? Deus é amor, Ele sempre foi, é e sempre será amor. Agora, o fato de Deus ser amor não significa que Ele está tratando as pessoas sempre da mesma forma. Então, a graça de Deus, ela sempre existiu, sempre. Mas agora em Jesus é o ápice dessa graça. É o tempo. Então, qual é a palavra hoje que deve ser pregada? O que é que a palavra de Deus diz que nós devemos pregar? Então, deixa eu ver se eu... Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Olha o que Paulo diz sobre isso. O que é que deve ser pregado hoje, nesse tempo, chamado de tempo da graça? Então a Bíblia fala, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A única palavra que deve ser ministrada no tempo da graça, no tempo de Jesus Cristo, até que venha o dia que vai mudar o tempo, e aí é o dia da ira de Deus, que é o dia do juízo. A única palavra é a palavra de reconciliação. Eu e você devemos pregar para as pessoas, falar, é tempo de reconciliar com Deus, é tempo de você mudar de vida, é tempo de você desfrutar do amor de Deus, é tempo de você conhecer a graça divina, é tempo de você ser incluído no reino de Deus, é tempo de você mudar de vida e ter um rumo de eternidade. Porque Deus abriu as portas para você, Deus ama você, a graça de Deus foi liberada a você. O sacrifício de Jesus produziu isso. Essa é a palavra que tem que ser pregada. Quando você chega para alguém e fala, Deus vai te disciplinar, Deus vai te punir, porque você está fazendo isso e assado, isso é uma palavra do Velho Testamento, da outra dispensação, do outro tempo. Deus não está fazendo isso, não está acontecendo isso mais, agora é tempo de reconciliação. Então se eu digo que Deus está disciplinando uma cidade inteira, porque a igreja não se posicionou, porque os pastores não se posicionaram, porque os homens são idólatras, porque isso, porque é assado, isso é contra isso que eu acabei de ler. Como que você vai oferecer a graça divina falando que Deus está com um chicote na mão para dar uma surra no sujeito? Isso é gerar medo. Irmãos, olha como que a graça de Deus funciona. Os irmãos conhecem a história de Jó. Falei dela na última. Ele perdeu todo o seu patrimônio. No outro dia perdeu toda a sua família. E no outro ele perdeu a sua saúde. Olha a situação que ficou Jó. Bom, os amigos vão visitá-lo. E aí, os amigos chegam. Irmãos, a palavra de Deus diz que eles ficaram 7 dias e 7 noites diante de Jó, olhando para ele, e não tinham coragem de falar nada, tamanha era a dor que Jó estava passando.
Eles não tinham o que falar. Depois de 7 dias resolveram abrir a boca. Devia ter ficado calado. E aí o que eles falaram para Jó? Jó, tem alguma coisa errada. Não é possível um homem passar tanta tribulação assim sem ter feito algo errado. Deus está te disciplinando. Irmãos, agora imagina, o coitado já está lá no fundo do poço. Eu estava até conversando com o irmão ali atrás agora. Sabe, quem está em crise, o diabo massacra o sujeito de acusação. O diabo fala, olha, você deve... Okay. Ele lembra de todos os seus erros. Até uma formiguinha que você pisou andando na calçada, ele fala, você matou a formiga. Não devia. E você fica acusado. Sabe por quê? Quando você está em crise, você fica confuso. Você quer saber, por que eu estou assim? Por que está acontecendo assim? Quanto mais você é um crente. Se você é um crente, está debaixo da graça divina, fala, mas Deus está me abençoando, e o que está acontecendo? E aí a primeira coisa que o diabo vai falar para você é que você fez algo errado. E muitos acreditam nessa lorota do diabo. O pior é quando vem um irmão da igreja e reafirma aquilo que o diabo já está falando na sua cabeça. Então quem está em crise está precisando de apoio, não é de acusação. Não é de alguém falar, você fez algo errado. Irmãos, tem alguém aqui que nunca fez nada errado? Levanta a mão que nós vamos orar por você. Você deve ter algum problema. Não é receber a oração sua, não. Você é que tem problema. Porque errar faz parte da vida. Esse corpo de carne vai acertar 100%? Não. Então veja. Aí alguém vem e fala, não, alguma coisa você fez de errado. O cara já está numa crise terrível, está sofrendo dor. No caso lá era dor alucinante. E os caras ainda falando que ele fez. E Jó falava, não, mas eu não fiz nada, não. Bom, se eu fiz, eu não lembro. Eu sou um crente, eu sou um dizimista, eu sou líder de célula. A minha célula multiplicou já umas 5 vezes. E olha lá, tem muito pastor que estão aí na frente que passou na minha célula. E eu prego a palavra. Minha família servia a Deus. Eu ensinava, eu ministrava. Eu não tenho nada de errado, os amigos. Vai mais profundo, vamos cavar aí. Quem sabe lá, né, no fundinho, você vai. Porque tem que ter um motivo. Porque Deus disciplina. Bom, os irmãos sabem o final da história. Deus mudou o tempo na vida de Jó e falou para os amigos, vocês falaram muita besteira em relação a mim. Eu não disciplino, eu não puno ninguém. E aí falou, vai lá e pede para Jó. Se Jó resolver de orar por vocês, eu vou perdoar vocês. Senão, vocês estão fritos. Estão fritos por quê? Estava ensinando algo errado sobre Deus. Então, se nesse tempo da graça divina, dentro da nova aliança, alguém chegar e falar que Deus está disciplinando ou punindo uma pessoa ou uma cidade, isso é contra a palavra de Deus. Fala, pastor, mas você está me falando que, então, porque agora nós estamos debaixo da graça, pode ser feito qualquer coisa? É lógico que não. Acabei de ler aqui Paulo falando, como que nós vamos ficar no pecado, sendo que nós fomos livres dele? Ué, pastor, mas não tem coisas erradas dentro da igreja ou fora da igreja? Lógico que tem. Mas quando vai ser resolvido isso? No tempo da ira de Deus. Não hoje. Está escrito na palavra de Deus. Todo crente vai passar pelo tribunal de Cristo. Para ser julgado pelo quê? Pelo bem ou mal que fez através do corpo. Está escrito. Ah, é agora não, depois. Então não adianta, o pau vai quebrar, vai. Mas a Bíblia fala que é sobre galardão. A Bíblia não fala que é sobre punição. Não para mim e não para você. Não para aqueles que creram na palavra da graça de Deus. Mas e os outros? Vai passar debaixo da ira. E aí não é o tribunal de Cristo. É o tribunal que a Bíblia fala de 2 tribunais. De Cristo e do trono branco. Esses é para condenação, nós não é para condenação. Porque nós já estamos em Cristo, estamos livres de toda a condenação. Um inscrito de dívida que pesava contra nós, Jesus encravou ele na cruz. Fala para o seu irmão, você está liberto. Liberto para viver a sua vida com Deus. Então a palavra hoje é de reconciliação, irmãos. Qualquer pessoa que você ouvir, qualquer profeta que você ouvir, que estiver pregando punição divina, disciplina divina, para a sociedade, para a cidade, para uma igreja, alguma coisa, você fala, você é um profeta do Velho Testamento. Fala para ele, se atualize, você tem que ser um profeta da nova aliança. Fala isso para a pessoa, com respeito, com consideração, mas fala isso porque ela está errada. Ela está errada no tempo. Ela não está errada no que ela falou, ela está errada no tempo. Isso funcionava na velha aliança. Na nova não funciona assim. Alguém diz amém? Amém. Então a palavra hoje é reconciliação.
Nós vamos pregar a palavra de reconciliação. Nós vamos falar da graça divina. Ah, pastor, mas como que explica as coisas que estão acontecendo lá em Belo Horizonte? Eu tenho lá como explicar isso. Eu só sei que Deus não está na história. Porque não combina com o tempo de Deus na terra, que é tempo de graça. Aquela vez que caiu aquele avião aí daqueles jogadores. Aí muita gente, eu vi uma reportagem sobre uma criança. Então o pai morreu no avião. A avó falou, Deus quis que ele morresse, meu filho e tudo. E o menino ficou com uma raiva tremenda de Deus, porque levou o pai dele. Agora eu te falo uma coisa, como que Deus quis que aquele avião caísse com todas aquelas pessoas? Se o dono da empresa, ou o piloto, não pôs a gasolina ou o combustível necessário para chegar até onde tinha que chegar, o que Deus tem a ver com isso? O avião caiu antes porque o cara, para economizar, não pôs o combustível completo. Isso é responsabilidade de Deus? Meu Jesus, para com isso. Alguém pergunta, por que se então nós estamos na época da graça, por que nascem tantas crianças defeituosas, que não tem nada a ver, criancinhas de 1 ano, 2, elas têm câncer, não sei mais o quê. O que Deus tem a ver com isso? Os homens tiraram Deus da sua vida, excluíram Deus, nem acredita que Ele existe. E depois, quando acontece algo que é consequência do que ele faz, o próprio homem, aí ele quer responsabilizar Deus. Deus não tem a ver com isso. Agora você vê, Belo Horizonte eu conheço, acho que fui lá 1 ou 2 vezes, mas a parte que eu vi é muito cheia de morro e tudo. Então veja, alguém vai lá e faz sua casa na encosta do morro. Aí chove, depois cai as coisas em cima da casa. Deus tem a ver alguma coisa com isso? Não, a cidade é impermeabilizada, a água não vai embora, não tem jeito de escoar e tudo. Quem fez isso? Foi Deus? Não, foi o homem. Agora dá enchente, Deus tem responsabilidade com isso? Então veja, irmãos, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não jaz em Deus, não. Então, se jaz no maligno, responsabilize o dono do mundo, que é o diabo. E não Deus, que está tentando salvar as pessoas desse mundo. Mas vou te falar uma coisa. Lembra do Titanic? Afundou. Esse mundo é um mundanique. Vai afundar. Vai afundar. Qual é o meu papel e o seu? Tirar as pessoas do mundanique. Deus nos chamou para pregar para essas pessoas, falar, sai daí, não tem futuro, isso aí já está destruído, vem para cá, o céu, o reino de Deus, esse é a única coisa que vai permanecer de tudo isso que você conhece, é o reino de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja não pode viver debaixo da lei, ela vive debaixo da graça, da bênção divina. E todos aqueles que creem nisso, desfrutam disso. E quem não crê? Você sabe, você tem aquilo que você crê. O reino de Deus é assim. Aquilo que você crê é aquilo que você toma posse. De vez em quando eu vejo pessoas no casamento, um cônjuge falando para o outro, você não presta, não sei o quê, esse casamento não vale nada. Isso é o que ele tem, um casamento que não vale nada. Por quê? Ele crê nisso. Mas se ele começa a abençoar o casamento, abençoar o cônjuge, é isso que ele vai ter, porque ele crê que aquele casamento é de Deus, então ali vai ter a bênção de Deus. Pastor, é simples assim? É simples assim. Eu e você vivemos por fé. Aquilo que você crê é aquilo que você terá. As pessoas chegavam diante de Jesus e Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Ou seja, o que é que você crê? O que é que você está precisando? É isso que você vai ter. E as pessoas falavam e tinham. Quero ser curado. Quero que minha vista volte. Quero ser isso. E Deus falava. André e João chegaram diante de Jesus. Jesus virou para eles e falou assim, que buscais? Eles falaram, nós queremos saber onde o Senhor mora. Olha que resposta mais assim, fora do contexto e inusitada. Mas o que Jesus fez? Vem ver. Eles foram para a casa de Jesus e nunca mais saíram da casa de Jesus, se tornaram os discípulos de Jesus. Você tem aquilo que você busca, e você busca aquilo que você crê. Então a palavra hoje que toda a igreja, não estou falando só videira não, toda a igreja do Senhor Jesus deveria estar pregando, é a palavra da reconciliação. As portas estão abertas, Deus está chamando, por quê? Um dia, no dia da ira, vai fechar. Vai fechar. Alguém fala, não pastor, está escrito lá em Mateus, está escrito lá em Apocalipse, que vai ter peste, que vai ter isso. O coronavírus é maldição divina, irmão. Olha, se fosse 2/3 da população já tinha morrido. Porque é o que está escrito na Bíblia. Então veja, não é o dia da ira.
Isso é coisa do homem. Você imagina, eu não sou chinês não, mas eu vi uma reportagem, nem sei se isso é verdade. Mas parece que as pessoas lá, elas têm um gosto culinário assim bem diferente do nosso. Então comem muitas coisas diferentes. E tudo. Animais e tudo. Sei lá o que pode estar acontecendo, comer alguma coisa lá que não deveria, pegar algum vírus, passar para os outros e tudo, não sei. Mas falar que é Deus... Deus está daqui olhando para o mundo, sabendo que o mundo já está condenado, que Ele vai afundar e falando, venha para o meu reino, que é a única forma de ser salvo. E as portas do meu reino estão abertas. Ah, pastor, um dia vai ter isso. Vai, mas não chegou, porque se chegasse, quando é que vai acontecer isso? Quando a igreja for arrebatada. O dia que a igreja sair dessa terra, a ira de Deus se estabelece. Agora, se você não estiver junto com a igreja, fique em paz depois com a ira e com os problemas que vão ter. E os problemas que acontecem hoje são fichinhas perto dos problemas que a terra vai ter. Então, quando é que vai ser isso? Não sei. Quem muda a dispensação é Deus. Lembra do que eu preguei da última vez? O tempo é atributo divino. É Deus quem muda os tempos. O homem não tem poder algum sobre o tempo. O homem não pode acrescentar um palmo à sua vida. E nem tirar. É o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Vai chegar uma hora que o tempo da graça vai terminar. E o que eu e você devemos fazer até lá? Porque pode ser que Ele mude ainda enquanto conosco em vida. Mas pode ser que não. Eu não sei, porque Jesus diz... Olha o que Jesus diz para os seus discípulos. Não compete a vocês saberem tempos. Isso é exclusividade de Deus. Vocês devem preocupar com o seu tempo hoje. Você está dentro de qual tempo? Então viva segundo Ele. Então o meu tempo hoje, o seu tempo hoje se santifique. Porque eu e você tivemos o privilégio e a oportunidade de ser chamado por Deus a participar do reino dEle. Então viva agora como um servo de Deus. Viva agora como um filho de Deus. Viva agora como um cidadão do reino de Deus vive. Aí o mundo, esqueça, como Paulo diz, o mundo está crucificado para mim, eu para ele. Não tem mais ligação nenhuma não, acabou. Meus projetos agora são eternos, meus projetos agora são divinos. Meus projetos agora não é o que esse mundo valoriza, o que ele ensina, ou o que ele deseja. Meus projetos agora têm a ver com Deus, têm a ver com a eternidade. É isso que os apóstolos disseram, é isso que Jesus falou e é isso que o Espírito Santo nos ensina hoje. Qualquer palavra contrária a isso é uma palavra, no mínimo, fora de tempo. Pode até estar na Bíblia, mas está fora do tempo. Pergunta para o seu irmão, você entendeu isso? Bom, isso é o que nós pregamos. Mas agora eu quero te falar do que eu disse no início em termos de vídeo que eu senti no meu espírito que isso vai acontecer mais. Que isso, em outras palavras, é perseguição. Por incrível que pareça, no vídeo esse pastor disse que está sendo perseguido pela videira. Nós nem conhecíamos. Que dirá persegui-lo? E não tem intenção nenhuma, irmãos, em nome de Jesus. Eu duvido que você algum dia veio aqui usar esse púlpito aqui, dar o nome de algum pastor, de alguma igreja, de alguma denominação, para falar bem ou mal, alguma coisa. Bem ou é isso que eu falo, mas mal nunca. Por quê? Eu não sou o dono do reino. Igreja tem dono. Fala para o seu irmão, a igreja tem dono. Fala para ele assim, é a igreja do Deus vivo. Então nós somos só membros. Quem conserta, quem ajusta, quem transforma, quem tira, quem põe, é Deus. Então quem somos nós para ficar avaliando obras de outras pessoas? No entanto, nós temos que ter preocupação com aquela que Deus nos deu. Então deixa eu te falar uma coisa. A igreja... ela é indestrutível de fora para dentro. É impossível. Tem 2000 anos que o mundo trabalha contra a igreja. E a igreja está aí cada dia mais forte, cada dia mais crescente, cada dia mais viva. Por quê? É impossível o mundo afetar a igreja. Mas a igreja pode ter muito problema de dentro para fora. Então você, como membro da igreja, você como membro do corpo de Cristo, pode prejudicar a igreja. Lá fora ninguém pode, mas eu e você podemos. Podemos com as nossas atitudes, podemos com os nossos comportamentos, podemos com a nossa pregação. A nossa forma de viver pode sim prejudicar a igreja. Então a minha preocupação não é lá fora, é dentro. Sabe, irmãos, e eu falo para você o seguinte. A videira, nós já passamos muitas perseguições. E deixa eu te falar algo. Não existe conquista sem perseguição. E é por isso que eu resolvi ministrar isso hoje.
que eu falei que nós vamos ter conquista, mas não existe conquista sem perseguição. A palavra de Deus diz que qualquer que queira viver de forma piedosa será perseguido. Viver de forma piedosa é viver segundo os preceitos do reino de Deus. Vai ser perseguido, não tenha dúvida. E a perseguição lá fora, essa não faz diferença alguma na minha vida, mas a perseguição dentro da igreja é problema. É problema. Porque é o seguinte, se alguém se levanta aí, às vezes um outro pastor, e aí ele fala diferente do que eu estou falando, aí nós temos um problema, você vai acreditar em quem? Porque o outro é pastor, eu também. O outro vai abrir a Bíblia e vai mostrar uma série de coisas que dá base para o que ele está pregando, e eu também vou abrir a Bíblia e vou mostrar para você, e aí, você vai ficar com quem? Então isso é um problema. Então veja, irmãos, Deus abriu as portas da conquista para nós nesse ano. Quanto tempo vai durar isso? Não sei, mas Deus abriu. Mas vai haver perseguição. E deixa eu te dar um pouco da história da videira. Nós já fomos perseguidos muitas vezes. Esse pastor disse que nós perseguimos, isso é uma completa mentira. Mas nós já fomos perseguidos e isso é um fato. Quando nós começamos, nós fomos uma das primeiras igrejas no país que trabalhava com célula assim, como um estilo de vida. Irmãos do céu. Mas célula foi um negócio assim completamente combatido no início. Quanto mais eles combatiam, mais a gente crescia. Mas Deus nos dava conquistas. Porque as pessoas achavam que célula era um absurdo, não sei mais o que e tudo. No entanto, isso é algo divino, está na Bíblia, está lá no Novo Testamento. Mas pastores importantes nesse país se levantaram contra isso. Quando nós começamos a fazer um encontro, meu Deus do céu, são reportagens até na Veja contra o encontro. Eu, quando cheguei aqui em São Paulo há 18 anos atrás, eu tive que mudar o nome de Encontro para Impacto. Tinha gente que não era membro da igreja, mas chegava e falava, essa igreja tem encontro? Se falava que tinha, eu falava, não, vou embora porque esse negócio é do diabo. O cara não era nem crente. Mas saiu na Veja, pastor falando contra encontro, não sei mais o que e tudo. Quem fala hoje contra a célula? Ninguém. Porque nós vencemos a batalha e crescemos. Quem alguém fala contra o encontro? Mas ninguém. Por quê? Vencemos a batalha, porque é algo de Deus que funciona, que abençoa as vidas. Depois, nós tivemos problema com a doutrina dos vencedores. As pessoas eram contra, se levantaram contra. Como que essa igreja pode falar que vai formar vencedores? Mas está escrito na Bíblia. Ao vencedor darei. Ao vencedor ele me será filho e eu lhe serei pai. Está escrito. E não está escrito no Velho Testamento, não no Novo. Então nós queremos uma igreja de vencedor. Não, você não pode fazer isso, é um absurdo, isso é heresia e tudo. Tá, passou o tempo, ninguém mais discute isso hoje. E você é um vencedor, graças a Deus. A igreja só cresceu. Irmãos, os irmãos sabem, nós começamos, eram 40 pessoas. Hoje nós somos mais de 300 mil, juntando as nossas crianças, adultos, jovens e todo mundo. Mais de 300 mil. Quanto mais pressiona, quanto mais persegue, mais cresce. Agora, qual é a questão da vez? A graça. A graça. Uns falam que a gente transformou a graça de Deus em libertinagem. Outros dizem que é um absurdo pregar a graça, porque está excluindo aquilo que eu e você devemos fazer como crente para conquistar as coisas. Mas, sabe, eu imagino que essa vai ser a guerra dessa vez, a graça. Mas eu te afirmo, daqui a 10 anos, ninguém mais está falando sobre isso. Mas vai procurar outra coisa. E nós? Nós vamos seguindo, pregando a palavra de Deus. Crescendo, avançando e conquistando. Hoje mesmo, hoje que eu digo, nesse tempo atual, vejo muitas pessoas falando contra a estrutura da igreja. E eu fico pensando, como que pode fazer um serviço para o inferno tão bem feito? E é gente que às vezes até saiu do nosso meio. Fala isso. Deixa eu te explicar uma coisa sobre estrutura. Uma igreja precisa de uma visão e uma igreja precisa de uma estrutura. Visão é o alvo, visão são seus valores, visão é a nossa ênfase. A estrutura é o que você vai usar para pegar essa visão e colocar lá na prática. Deixa eu dar um exemplo mais fácil. Então eu resolvo ir para Brasília, é o meu alvo. Eu quero chegar lá descansado, são os meus valores, minha ênfase. E aí eu preciso de um transporte para ir até lá, porque não adianta eu ficar só pensando que eu vou para Brasília, só aqui na minha cabeça, não tem um transporte. O transporte é a estrutura. Eu posso ir de avião, eu posso ir de carro, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de moto, posso ir de ônibus, entendeu? Eu posso escolher a estrutura. A estrutura é como se fosse o andaime da casa. O importante é a casa, mas você precisa do andaime para construir.
nos lugares mais altos. Depois de terminar a casa, você joga a estrutura fora. Então a estrutura é um instrumento. Irmãos, ninguém devia focar no instrumento, devia focar na construção da casa. Ele devia usar o melhor instrumento. Deixa eu te dar um outro exemplo, para você ver a loucura que pessoas... Uns até saíram da nossa igreja, outros falam de fora mesmo, também crentes. O nosso presidente aí, um dia, um maluco pegou uma faca e enfiou na barriga dele. Bom, a intenção do cara era matar o presidente. Ele usou uma faca, a faca foi um instrumento. Eu não vi ninguém, depois do acontecido, falar assim, temos que fazer uma lei para nunca mais usar faca nesse país. Por quê? O que a faca tem a ver com a história? O maluco usou uma faca, mas e aí? O que a faca tem a ver com a história? Nada. Imagina se nós tirássemos todas as facas do país. Ué, a faca é uma coisa que você usa bem, mas você pode usar ela mal. A estrutura, ela é neutra. Você pode usar ela de forma certa ou de forma errada, mas você precisa dela. Quanto melhor a estrutura, melhor você conquista o seu alvo. Deixa eu te dar um outro exemplo. Você resolver pregar um prego, aí eu te dou uma chave de fenda. Você vai, talvez você consiga pregar esse prego com essa chave de fenda, mas vai te dar trabalho demais. Você precisa de um martelo. A chave de fenda e o martelo são só instrumentos para o seu alvo, que é pregar um prego. Então, o martelo é o instrumento mais adequado para pregar um prego. Mas você pode tentar com alicate, você pode tentar com a chave de fenda. Então, isso é outros instrumentos. Igreja precisa ter uma visão, precisa ter um alvo, precisa saber onde chega. Mas ela precisa ter um instrumento para chegar lá. O instrumento é a estrutura. Todas as vezes que você ouvir qualquer pessoa que falar para essa estrutura do inferno, você fala, do inferno é esse pensamento seu, irmão. Do inferno é o seu pensamento. O diabo está gerando confusão na sua cabeça, porque a estrutura é neutra. Está escrito na Bíblia, estrutura não. Por que Deus não escreveu? Porque cada um usa aquela estrutura que for melhor no tempo e no momento que você está passando e está vivendo. Aí você usa a melhor estrutura. Você imagina, na época da minha avó, não tinha carro de boi. Era o melhor da época, era melhor do que andar a pé. Agora, deixa eu pegar um carro de boi hoje e sair aqui pela Avenida Paulista, não sei mais o quê, ou eu vou lá para Goiás de carro de boi. Não, tem avião. Por que eu vou usar um carro de boi? Tem um avião. Mas na época da minha avó, o melhor era carro de boi. Então, a estrutura e o instrumento depende do momento, dos recursos, do tempo, do que se pensa em fazer, e ele é neutro. É igual o pessoal fala de tecnologia. Tecnologia é neutra, mas quem usa a tecnologia pode ser o enviado do inferno. E pode usar ela para prejudicar, oprimir e destruir vidas. Mas você pode usar a tecnologia para edificar o reino de Deus. Ela é neutra. A estrutura é neutra. Se alguém nos perseguir em termos de estrutura, você fala, irmão, você está maluco? Se você falar contra a nossa visão, vamos discutir. Mas contra a estrutura, para com isso. Ela é só um instrumento que nós temos para conquistar a visão. Então veja, irmãos, sinto no meu coração que nós vamos ter muitas perseguições. Glória a Deus. Porque é em meio de perseguição que a igreja cresce. Sempre foi assim. A igreja mais perseguida que teve foi a igreja primitiva. 300 anos depois que ela começou, conquistou o maior império que passou pela face da terra, que foi o Império Romano. Então veja, a perseguição vem e a gente cresce. Por que cresce? Porque quando vem perseguição, você precisa ler mais, você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa entender mais, você precisa se aplicar mais, porque com perseguição as coisas se tornam mais difíceis. Mas o mais difícil leva você a ser mais preparado. E você mais preparado, você conquista mais. Isso une mais a igreja, eu espero em nome de Jesus. Eu não vou atrás de perseguição, mas se elas vierem, com certeza nós vamos tirar proveito delas. Amém, igreja? Amém. E aí, por fim, deixa eu te falar algo. Eu espero que você entenda que essa palavra que pregamos hoje, que é a palavra da graça de Deus, ela só chegou até hoje, para você ouvi-la, porque pessoas se dispuseram a morrer por ela. O primeiro foi Jesus. Jesus se dispôs a morrer na cruz. Os apóstolos todos se dispuseram a morrer por essa mensagem. Os homens e mulheres que deram continuidade na pregação dessa palavra, muitos morreram.
Por que entender que valia a pena morrer por essa palavra? Porque é uma palavra de vida, é uma palavra que traz eternidade, é uma palavra que estabelece Deus na vida das pessoas. Agora a grande questão é, o que eu e você vamos fazer nesse tempo? Em nome de Jesus, eu espero que você não saia por aí fazendo vídeo contra ninguém. Porque nós não somos disso e a Bíblia não diz isso. Você não precisa defender pessoas, mas você precisa defender a mensagem. A mensagem precisa ser defendida. A mensagem precisa ser pregada. A mensagem precisa ser confrontada. Se tem alguém pregando uma mensagem diferente do que a Bíblia diz, confronte. Pregue a palavra que a palavra de Deus diz. Pregue a palavra que o apóstolo Paulo diz. Pregue a palavra que te salvou. Prega a palavra que te tirou do inferno e te colocou na vida com Deus. Prega, insista nela. Então, compensa a briga, entendeu? Pela palavra, pela doutrina. Não compensa a briga por pessoas. Ah, falou mal do pastor Aloysio. Fazer o quê? Ah, falou mal do pastor Aloysio. Pois é, não tem muito o que fazer. Esse deve estar certo mesmo no meu caso. Então, mas da doutrina não. A doutrina vale a pena a guerra. Vale a pena a briga. Vale a pena o confronto. Porque a doutrina é a palavra que nos salva. É sobre ela que nós edificamos. O pastor Ricardo Landim falou aqui, 2 construíram a casa, um na rocha e um na areia. Isso fala da palavra, da mensagem, dos princípios. Porque a chuva vai vir para os 2. Não tenha dúvida. Tribulação faz parte da nossa vida aqui na terra. Mas quem é que vai sobreviver? Aquele que tem a mensagem correta. Eu me lembro, nós começamos lá em Goiânia, a nossa igreja. Muitos daqueles que nos perseguiram e criticaram, hoje acabaram como igreja. Infelizmente. Não é desejo nosso, mas acabou. Por quê? Pegaram a mensagem errada. Nós estamos aí, firme e forte, crescendo cada dia mais. E vamos continuar. Por quê? Pegamos a palavra de Deus. Somos ciosos, zelosos pela palavra de Deus. Então eu espero, em nome de Jesus, que você se prepare por um tempo, mas se posicione. Você tem vários meios para fazer isso. Onde você está? Nas mídias. Prega a palavra da reconciliação, a palavra da graça divina. Quero te falar, essa é uma palavra que vale a pena morrer por ela, que dirá brigar. Amém, queridos? Amém. Pergunta para o seu irmão, você acha que o pastor exagerou? Eu te garanto que eu não exagerei, porque eu pensava falar outras coisas assim mais azedas. Eu orei, falei, Deus, não deixa eu sair da normalidade, não. Porque nem eu gosto de sair quando eu estou fora da normalidade, imagina você. Então, porque carne é carne, não presta. Carne de pastor, carne de membro, carne de ímpio, tudo é igual, não presta. O que salva em nós é a nova criatura, que anda cheio da presença de Deus e que foi nascida e gerada pela vontade divina. Amém, igreja? Eu chamei a equipe de louvor aqui. Então, resumindo. Se alguém falar, pastor, eu não vi esse vídeo não, que deu tudo isso aí, eu vou ver. Vai não, deixa para lá. Em nome de Jesus, vai não. Perde tempo não. Mas, se chegar na sua mão alguma coisa que seja contrária à mensagem da graça de Deus, você fala, irmão, vai ler a Bíblia. Vai se converter, vai aceitar Jesus. Sai da lei. Fala para a pessoa, fala para o seu bem. Fala, não cria um desserviço à igreja. Nós estamos edificando, nós não estamos desconstruindo, não. Nossa briga lá fora é com o diabo. É com a carne, é com o mundo. Não é com os irmãos, não é com a igreja. Amém, igreja? Deixa eu te falar algo. No nosso jejum próximo, agora em março, resolvi escrever um pouco sobre isso. É muito importante que você se prepare para esse jejum e vai mudar a sua vida. Eu sinto isso da parte de Deus e vai te dar chaves para você conquistar, para você avançar, para você frutificar. Então, se prepare para o jejum, adquira o material e prepare o seu espírito, sabe, os seus sentimentos, o seu coração, para receber de Deus e avançar em nome de Jesus. Eu espero você que faça a inscrição também da conferência. Por quê? Lá termina praticamente o nosso jejum e Deus abre as portas, para muitas conquistas. Inclusive nós estamos fazendo a inscrição da conferência hoje no preço, é o último dia, depois
Vai mudar o preço. Faça isso hoje. Você vai aprender muito lá. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão. Você está na graça de Deus. Fala para ele, defenda essa mensagem. Se conecte mais ainda à igreja do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Eu quero que você ore com a pessoa que está do seu lado. Fala para ele, irmão, quero te preparar para a guerra. Vou orar por você agora. Nós estamos juntos. Ore. Eu quero pedir perdão aos nossos visitantes, que esse assunto assim talvez fosse para ser discutido só com os membros da igreja. Mas nós só temos um culto na semana. Venha domingo que vem, que eu tenho uma palavra de Deus para você poderosa. Ore pelo seu irmão. Amém. Quinta-feira tem célula. Quem veio hoje, esteja na célula aqui. Ore, abençoe seu irmão, fortaleça ele. Fala, deixa eu te preparar de poder, de unção, de clareza. Ore e receba a oração. Hanabakakaralas, rebelele belele 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 bekle salabakakaralas. Hanabakakaralas, rebelele belele 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 bekle salabalas. Hanabakakaralas, bekle salabakakaralas. Hanabalas, rebelele belele 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 bekle salabalas. Hanabakakaralas, bekle salabakakaralas. Hanabakakaralas, rebelele belele 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 bekle salabalas. Hana makakara la shere kuli sala makakara la shere belele 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 belele. Hana makakara la shere kuli sala makakara la shere belele belele sala balas. Hana makakara la shere kuli sala makakara la belele 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 kuli sala makakara la. Hana makakara la shere belele 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 kuli sala makakara la shere kuli sala makakara la. Hana makakara la shere kuli sala makakara la. Se você está orando, continue orando. Abençoa essa semana do seu irmão, da sua irmã. Mas nós estamos encerrando em nome de Jesus. Que a poderosa graça e doce graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Desfrute dela. Pregue ela. E vamos continuar a vir para as conquistas. Que Deus abençoe os irmãos. Estamos encerrados.